diz assim, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Podemos sentar todos. Eu quero falar desse personagem, desse homem que o Novo Testamento despreende a sua biografia, a sua história, e nos traz um grande ensino, irmãos, de como Deus tem o poder de transformar vidas. Não existe lata de lixo para Deus. Todos os seres humanos podem ser alcançados com a graça, ser resgatados, restaurados, transformados. João, filho de Zebedeu, um improvável. Por quê, pastor? Eu vou pedir para você puder hoje nós transitarmos na palavra. No Evangelho de Marcos, quando fala da chamada de João, no capítulo 3, do versículo 17, Marcos ele escreveu e diz da seguinte maneira: Tiago, filho de Zebedeu, quer dizer, Tiago é o irmão mais velho de João, e João, irmão de Tiago, aos quais tem o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. O primeiro ponto que eu trato a respeito de João, que João era alguém que não poderia estar na lista de Jesus. Sabe por quê? Porque João era o explosivo, era o filho do trovão, era o pavio curto. Ou melhor dizendo, parece que nem pavio ele tinha. Eu cito apenas duas situações em João. Quando João já era discípulo de Jesus, Jesus ele teria que passar por Samaria, e aí ele vai na frente para preparar a guarida, hospedagem. E quando ele chega na terra dos samaritanos e pede abrigo, hospedagem para Jesus e os discípulos, eles negaram. Não aceitaram que Jesus fosse recebido em Samaria. João volta furioso. E quando ele encontra com Jesus, ele diz: Jesus, eles não quiseram nos abrir. E ele já naquela ira diz assim: tu queres que nós façamos cair fogo do céu e queime todos eles? Jesus diz algo lá: eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim salvá-las. Mas a tempestuosidade do coração de João é: não quer? Taca fogo, gente. Eu destruo. Em um outro momento, João encontrou alguém que estava expulsando demônios em nome de Jesus, mas não andava com Jesus. E João vem falar para você: você encontrou um homem que estava expulsando demônios em teu nome, mas ele não anda conosco, e eu proibi. E Jesus disse: mas como assim tu proibiu? Aquele que não é contra nós é por nós. Você não deveria ter proibido. A questão é que esse filho do trovão era um homem tempestuoso, era um homem temperamental, era um homem difícil de lidar. Mas Jesus o escolheu. Jesus não escolheu porque você é bonzinho, porque você é perfeitinho, porque você é certinho. Deus não tem medo de lidar com maneiras tortas. Tem um ditado brasileiro que diz que pau que nasce torto morre torto. Mas é porque não conhece o carpinteiro de Nazaré. Madeira torta que chega na carpintaria de Jesus fica planada. Ele conserta, ele corrige, ele coloca no prumo, ele faz suas coisas serem corrigidas. Jesus é esse carpinteiro que conserta madeira cheia de nó, de entrave, que ninguém pode tratar e lidar. Ele sabe como lidar. E é por isso que ele vai nos mostrar na lista dos discípulos, cada um deles improváveis. Se nós tivéssemos que escolher 12 homens que fossem mudar o mundo, essa era a lista que nós rejeitaríamos. Eram os homens que nós não escolheríamos para lidar. Mas Jesus escolheu, sabe por quê, queridos?
Porque quem transforma é Ele, quem muda é Ele, quem faz é Ele. Ele tem o poder de nos mudar, de transformar. Mas aqui eu quero então introduzir essa mensagem dizendo: ele era o improvável. Mas por que foi mudado e transformado? Porque ele escolheu também ser obediente a Jesus. Uma coisa é Deus ofertar-nos a graça, outra coisa é nós aceitarmos essa graça. É aquilo que é chamado o trabalho da sinergia. Deus, ele faz, e nós, como receptores, aceitamos aquilo que Deus nos dá, e assim nós recebemos, Deus nos dá, nós recebemos, e essa resposta que damos a Deus nos faz caminhar, avançar e seguirmos rumo ao propósito. João é alguém que tinha sede, ele tinha problema. Escuta, ele jamais conseguiria mudar a si mesmo. Assim, impetuosidade dele, ele não tinha como mudar. Isso é similar quando lá no Velho Testamento o profeta diz: pode por acaso o etíope mudar a sua cor? Não. Ele pode tomar banho em quantos cloros ele quiser, mas ele não vai mudar a sua cor. Pode o leopardo tirar suas manchas? Assim como o profeta pergunta: não pode. Mas Deus pode, irmãos, mudar o nosso coração. Deus pode mudar a nossa personalidade. Ele muda o nosso caráter, ele muda a nossa mente, ele muda o nosso ser, ele muda a nossa estrutura. Nós somos obra das suas mãos. Ele tem o poder de nos transformar por inteiro, por completo. O que depende é o nosso querer. E João é esse homem que está sedento. Ele quer Deus, ele quer o Senhor. Diz a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Tem um detalhe aqui, verso 37. Quando João Batista, ele anuncia, verso 36, diz assim: e vendo Jesus passar, disse, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. O verso 37 diz assim: e os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. Quem são esses dois discípulos? André e João. O que eu entendo aqui, irmãos? João foi um profeta que se levantou para proclamar arrependimento, para chamar as pessoas para serem batizadas. E onde é que estava João? Lá estava ele. Ele não conseguia mudar, ele não conseguia ser transformado, mas ele estava tentando. Queridos, o início do nosso processo é nós querermos. Senhor, mas eu estou aqui, eu caminho há um mês, eu caminho há um ano, não mudei. Mas ele permaneceu ali com João, caminhou com João, até que um dia ele teve um encontro com o Messias, até que um dia ele teve um encontro com o Cordeiro de Deus. Mas ele persistiu, permaneceu, esteve ali, e quando João apresentou: eis o Cordeiro de Deus, ele vai seguir Jesus. O evangelista Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, ele nos apresenta o encontro que Jesus teve com esse homem lá na praia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 21, Jesus ele chega ali no mar da Galileia e ele primeiro encontra com Pedro e André, chama eles. Mais adiante quem está? Tiago e João. Diz o verso 21 assim: pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Quer dizer, Tiago é o mais velho, João é o caçula, ele é o mais novo. E diz ali: eles estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Quando eles ouviram o chamado, o verso 22 diz: então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Marcos ele narra a mesma coisa, mas ele acrescenta um porém. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 19 e 20, você vai dizer: mas pastor, está dizendo a mesma coisa? Não, tem um acréscimo aqui, que Marcos traz um pouco mais de luz. No verso 19, Marcos diz assim: pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes, e logo chamou. E eles seguiram Jesus,
deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Opa, mas o que Marcos acrescenta? Zebedeu, o empresário da pesca. Os seus filhos são herdeiros do seu pai. São eles que vão herdar ali o negócio da pesca. Alguns chegam a dizer que o negócio de Zebedeu é tão grande que é por essa razão que quando João, lá na morte de Jesus, o sumo sacerdote conhecia João. João não tinha acesso à casa do sumo sacerdote, por quê? Porque os peixes eram levados para Jerusalém. Escuta uma coisa que eu quero dizer. Sabe o que significa isso, irmãos? Não basta apenas querer, tem que ter renúncia. Tem que renunciar a si mesmo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 33, sabe o que ele diz? Aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Enquanto o nosso eu estiver na frente, não tem como ser discípulo. Vamos ver o que diz Lucas capítulo 14. Jesus, ele está falando sobre discipulado, sobre caminhar com Jesus. Olha o que ele diz no verso 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha o núcleo. Por favor, olha o texto. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai e sua mãe, pai e mãe, progenitores, a maior elo de aliança que temos, o pai e a mãe. Depois, Jesus estende sua mulher e seus filhos. Repara, é o segundo núcleo da família. É quando nos tornamos uma só carne. Vamos construir a nossa família, marido, esposa, filhos. Mas Jesus está dizendo: se você não me amar mais do que seus progenitores, que você não amar mais do que a sua família que você construiu, aí ele diz ainda mais: seus irmãos e irmãs, quer dizer, o núcleo que te envolve, onde você foi criado, onde você viveu, seus laços familiares, não pode ser possível. Aí ele diz mais ainda, além dos laços, até a sua própria vida, não pode ser possível. Se você ama mais a sua própria vida do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Pastor, mas é dura essa palavra assim. Jesus não estava chamando um grupo de homens para fazer um clube de homens, não. Ele estava chamando os seguidores para ser discípulos. E o que é discípulo? Discípulo é aluno, discípulo é aquele que aprende, discípulo é aquele que vive e que quer ser igual ao mestre. Parou? Não. O verso 27. O verso 27 talvez seja um dos pontos mais fortes do discipulado. Há pouco tempo atrás, nas minhas pesquisas, confesso que passei a ter uma nuance diferente desse texto. Sabe por quê? Olha o que Jesus está dizendo: e quem não tomar a sua cruz e vir após mim não pode ser meu discípulo. Mas o que significa isso, tomar a cruz? Às vezes nós cometemos um grande equívoco, irmãos. Sabe por quê? Que vamos dizer: minha esposa é uma cruz, meu Deus. O meu patrão é uma cruz. O fulano é uma... Não, irmãos, não tem nada a ver com isso. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando alguém cometia um crime contra Roma, ele recebia uma sentença de morte. Ele estava sentenciado à morte. Só que o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar a cruz dele e caminhar pela rua. O que ele está dizendo, afirmando para todos: eu sou um sentenciado, eu vou morrer. Lembra-se que lá na parte de cima da cruz, Jesus estava escrito: este é o Rei dos Judeus. Porque em cima da cruz estava o crime cometido por aquele que seria crucificado. Quando Jesus está dizendo, irmãos, quem não tomar a sua cruz, quem não entender que ele está indo para a morte, não pode ser discípulo. Quando eu escolho seguir Jesus, eu vou entender: eu estou morrendo para o mundo. A cruz significa, o mundo já não significa
parábolas, que não vem a caso para falarmos agora, senão o tempo não nos permite continuar a palavra. Mas esse texto vai terminar no verso 33. Com uma palavra forte. Olha o 33, verso 33 do capítulo 14 de Lucas. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia a tudo, queridos, não é algumas coisas, é tudo. Eu estou dizendo, Deus, eu abro mão de mim, eu abro mão dos meus pensamentos, dos meus sonhos, dos meus projetos, eu coloco tudo aos pés da cruz. Agora vai ser do seu jeito, Deus, vai ser da tua maneira, seja lá o que for, mas vai ser do teu jeito. Como é que foi que Jesus orou no Getsemane? Queridos, olha, ele é o Filho de Deus, e lá no Getsemane ele ora: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Ser discípulo é você dizer: Deus, eu quero a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade, Senhor. Não mais a minha, não é mais do meu jeito. Eu costumo sempre dizer para a igreja: irmão, se der para ser feliz na terra, amém. Se não der para ser feliz, vamos ser felizes na eternidade. Não importa, chega lá. De que vale sermos felizes aqui? De que vale sermos alegres aqui? E perdemos a alegria eterna. De nada vale. Vamos voltar para João. Então João é alguém que faz uma renúncia absurda. Por que Jesus foi carpinteiro? Porque José era carpinteiro. O princípio era tal pai, tal filho. O filho seguia a profissão dos pais. Os pais ensinavam seus filhos e eles davam sequência. Agora, no caso da família de Zebedeu, não é só a profissão, é uma empresa, é um negócio. Eles estariam herdando algo que Zebedeu lutou para projetar, para construir, para fazer. Qualquer jovem desejaria ter um pai empresário daquela época. Ter um barco não era fácil, ter a conquista de espaço não era fácil. Mas Marcos, ele diz, voltando para o texto de Marcos capítulo 1, no verso 20 está dizendo: logo o chamou, que existe o chamou. Ele seguia Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com seus empregados. Aqui sim está cumprindo o que Jesus disse em Lucas 14: aquele que não amar mais a mim do que seu pai e sua mãe. João escolheu amar mais a Jesus do que seu próprio pai. João escolheu amar mais a Jesus do que a sua subsistência. Escuta uma coisa, não tem troca, irmãos, não tem pergunta. Sabe o que acontece conosco? Quando nós decidimos seguir Jesus, nós começamos a fazer conta. O que eu ganho? O que eu ganho? Essa é a pergunta normal nossa. As pessoas, quando elas vêm para a igreja, elas perguntam: o que eu vou ganhar com isso? Escuta, irmãos, a grande pergunta nossa é: o que eu vou perder se eu não tiver Jesus? Você perde tudo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Nós já somos perdedores sem Jesus. Quando eu recebo Jesus, eu já comecei a ganhar. Porque eu ganho perdão, eu ganho a graça, eu ganho meu nome escrito no livro da vida, eu ganho o direito de chamar Deus de Pai. Então tudo que eu tenho que considerar como perda. E eu volto a insistir com os irmãos, nesse tempo de evangelho diluído, onde as pessoas estão querendo: olha, eu vou servir a Deus, se Deus me der um carro novo, me der uma casa nova, me der um emprego rentável, me der uma empresa, aí eu vou servir a Deus. Se minha família estiver bem, se eu tiver saúde, olha, eu estou top, estou todo dia na igreja. Mas quem disse que evangelho é esse, irmãos? Evangelho é renúncia, é abnegação. Eu não posso perguntar com Deus. Escuta, João não está perguntando: tá bom, Senhor, peraí, eu vou largar meu pai e minha mãe, eu vou largar meu pai, vou largar meu negócio,
E qual é a garantia do sucesso? Quando é que eu vou ganhar, Senhor? Não tem isso. É por fé. É pela fé que nós caminhamos, irmãos. Ele abre mão pela fé. Deixa tudo. Aí imagina o pai perguntando: ei meninos, vocês vão para onde? Vocês vão abandonar o barco? Vão abandonar o pai, literalmente abandonar o barco. É como eles dizendo: pai, começamos um novo projeto de vida. Mas o que esse homem vai dar a vocês? Olha, como é que vai ser? Eu não sei. Mas eu tenho certeza, no meu coração está gritando, está dizendo: eu fui chamado, eu fui escolhido, eu quero viver esse projeto. E eles vão viver essa renúncia, eles vão viver essa liberação. João, de filho de trovão, como é que nós conhecemos ele? João, apóstolo do amor. Mas como assim, pastor? É tão antagônico. Um filho do trovão para apóstolo do amor. É porque tem um tempo, tem um processo. Do início até aquele momento, ele foi forjado, ele foi trabalhado, ele foi moldado. Ele deixou que Deus tratasse ele, assim como o oleiro pega o barro, que amassa, que molda, que tira as pedras, que tira a areia, até formar o vaso e lançá-lo no fogo, para que seja o vaso. É isso que João deixa. Agora tem uma coisa, irmãos, que infelizmente a má interpretação, a má aplicação do texto bíblico nos leva a tomarmos, às vezes, uma visão errada da palavra de Deus. Confira comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 11. Um texto que você conhece, talvez de cor. Se eu pedir para você recitar, você consegue. Mas o problema é que nós ficamos apenas com parte do versículo. E com isso acaba gerando uma adulteração daquilo que Jesus queria dizer. O verso 28 diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu os aliviarei. O problema é que nós paramos aqui. O problema é que nós pregamos isso para os ímpios, dizendo que todos aqueles que estão oprimidos, sobrecarregados, vêm para Jesus, Jesus vai aliviar. Mas isso é só parte da mensagem. O 29 não diz isso. O 29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo. Mas o que é jugo, pastor? Jugo é a canga. Quando vai fazer uma arábica, você pega 2 animais. Naquela época dos bois, colocava ali uma canga que juntava aqueles 2 bois, e eles juntos vão arar. Mas aí tem uma questão aqui: como se trabalhava com um boi novo? Então ele andava aprendendo com aquele boi mais velho, ou ele haveria de trazer dores para ele mesmo? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Vocês querem ser aliviados? Querem receber alívio? Coloca a minha canga. Cola aqui comigo, vem andar comigo. Não, vocês não vão mais escapulir, vocês vão andar no meu passo. É no meu compasso. É isso que ele está ensinando. Olha o que diz o verso 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí então vocês acharão descanso para a vossa alma. O descanso para a alma está em andar no compasso de Jesus, em andar como Ele anda, em viver como Ele anda, em agir como Ele age, fazer como Ele faz. Mas eu tenho que aprender com Ele. Eu não posso apenas vir para Jesus e eu continuo do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Não tem mudança, irmãos. Não tem alívio. A carga continua pesada. Olha o que Jesus diz no verso 30: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Fardo pesado é o pecado, irmãos. Jugo pesado é do diabo. O jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve. E João, exatamente, ele vai entrar debaixo do jugo de Jesus.
E é por isso que ele é transformado. É por isso que o seu coração de vingança, de tacar fogo em todo mundo, proíbe aquele, toca a mão ali, isso vai mudando. Ele vai aprendendo a essência do amor. Ele vai aprendendo a essência da mudança. E esse texto aqui é exatamente o que acontece com João. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. João sim encontrou esse descanso para a alma dele. Ele conseguiu vivenciar a ponto tal, irmão. Jesus faz o núcleo. Faz o núcleo daqueles mais próximos. Jesus tinha 12. 3 se tornaram mais próximos dele. Pedro, Tiago mais velho, João mais novo. Esses 3 vão vivenciar momentos únicos. São eles que vão lá para o monte da transfiguração. Vão ver o encontro entre Jesus, Moisés e Elias. São eles que vão ver a filha de Jairo ser ressuscitada. Sim, são eles que vão para o Getsemane ver Jesus transpirar gotas de sangue. Sim. João é aquele que lá, na última ceia, reclina sobre o peito de Jesus. João é o único que vai ficar aos pés da cruz, que acompanha Jesus em todo momento. Sabe por quê? Porque ele entregou por completo. Pedro vai negar Jesus. Pedro vai trair Jesus. Judas vai vender Jesus. A grande questão da nossa pergunta é: como nós estamos nos comportando? Todos os 12 estavam em volta de Jesus. Teve alguém que disse assim, foi questionado e disse: por que Deus prefere uns e não outros? E esse sábio respondeu: não é Deus que prefere uns aos outros, são pessoas que escolhem Deus mais do que outros. Quando você escolhe o Senhor, quando você escolhe ser íntimo dele, quando você escolhe viver com ele, por isso você vai ser mais íntimo, você vai ser mais próximo. Deus não é separatista, Deus não faz exceção. Ele está disponível para todos nós, irmãos. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Agora nós precisamos nos lançar. Nós precisamos ter esse desejo de algo. Assim como o salmista bradou no Salmo 42. Assim como a coça, ela suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti. Se diz que quando uma coça, ela não encontra água e ela está no meio do deserto, ela dá seus uivos, seus gritos, seus brados, desesperado por achar água. E o salmista, ele compara essa articulação dizendo: assim como uma coça fica desesperada, gritando por água, Deus, a minha alma está gritando, está suspirando, está desejando a ti. Nós temos que ter desejo por Deus. Não pode ser obrigação a leitura da palavra, não pode ser obrigação a oração, não pode ser obrigação o jejum, não pode ser obrigação a nossa comunhão com Deus, irmão. Tem que ser paixão, tem que ser amor, tem que ser desejo, tem que ser essa coisa da alma desejosa por mais intimidade. E é isso que João ele vai viver. E para terminar a palavra, irmãos, para chegar no Apocalipse, primeira carta de João, no capítulo 1. Talvez uma descrição mais linda, mais bela que um homem pode fazer da sua experiência com Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. João ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Queridos, confesso que eu me fascino com isso. E se nós fôssemos aqui detalhar e extrair aqui as profundas verdades que aqui estão, escuta, olha o que João está dizendo, olha a experiência dele. O que era desde o princípio, ele está dizendo: ei, longe de qualquer ação minha, ele já era. Ele existe por si próprio. Deus é autoexistente. Eu existo porque minha mãe me colocou no mundo. Eu existo porque meu pai me sustentou. Eu existo porque alguém cuidou de mim. Deus não, ele é porque ele é autoexistente. E João está dizendo: o que era desde o princípio, ele
depende de absolutamente nada. E essa é a primeira verdade que ele traz. O que era desde o princípio? Aí ele disse: o que ouvimos? Ele está dizendo: os meus ouvidos. Eu tive a experiência de ouvir ele. Irmãos, Deus quer que nós entendamos. Deus existe independente de nós. Ele é autoexistente. Mas precisamos buscar ouvir Deus. Precisamos de ouvidos espirituais sensíveis. E João literalmente ouviu. Mas ele não só ouviu, porque multidões ouviram ele. Mas João disse: o que vimos com os nossos próprios olhos. João está dizendo: olha, eu não só ouvi ele, eu vi ele, eu olhei ele, eu estive com ele. E talvez João aqui está relembrando: eu vi ele lá, transfigurado, a glória resplandecendo. Depois ele diz: o que contemplamos é mais do que ver, é ver além da visão. João, ele consegue dizer: eu contemplei a glória lá no monte quando eles estavam. Quando Pedro deu ali aquela sugestão: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E o Pai brada do céu: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Isso marcou João, marcou Pedro, marcou aqueles homens. Agora tem algo mais que ele termina no verso 1. As nossas mãos apalparam. Ele diz: eu ouvi, eu vi, eu contemplei, eu apalpei, eu abracei ele, eu fui abraçado por ele, eu senti o calor dele, eu senti o toque dele a respeito do verbo da vida. É a profundidade da experiência que João teve. Ele dizia: a vida se manifestou, nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O verso 3 parece repetição, não, isso é convicção. O verso 3 ele diz: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês. Qual é a ênfase que João quer dizer? Eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu experimentei. Deus quer cristãos que tenham essa experiência. Eu não dependo da experiência de A, de B, de C ou de D. Eu mesmo provei, eu experimentei, eu vivenciei. É isso que João está trazendo aqui. Esse homem marcado. Mas o texto que eu li parece que não tem nada a ver, né, com o que eu apresentei até agora. Mas então vamos fechar com ele. O verso 9 do capítulo 1 de Apocalipse diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação. Escuta, igreja. João já não é o garoto do mar da Galileia. Já não é mais um menino dali do bar. Não. João já tem 8, 9 décadas. Mais de 60 anos de caminhada com Cristo. Agora ele está dizendo: eu, João, irmão. Escuta, simplicidade de coração. Alguém na altura de João iria escrever e diria assim: irmãos, eu, o único apóstolo vivo, eu, aquele que tive ali lado a lado. Não, irmão. Sabe por quê? Independente dos títulos que temos, irmãos, todos nós somos iguais. Glória a Deus. Os títulos são ministérios que Deus nos deu. Sou pastor, mas é pastor. O irmão pode ser o diácono, o presbítero, o evangelista. Diante de Deus somos todos iguais, irmãos. Glória a Deus. Assim, nivelados. E é isso que João está dizendo: eu, João, vosso irmão, não sou superior, sou irmão de vocês. Também sou companheiro. Companheiro que na churrascada? Não! Na tribulação. Sabe o que João está dizendo? Mesmo com 60 anos de caminhada de ministério, mesmo tendo caminhado com Jesus, sendo apóstolo, eu tenho tribulação com vocês. Não tenham blindagem. Ninguém é blindado, irmãos. O grande
eu orei, eu jejuei, eu paguei preço, eu fiz, eu aconteci. A tragédia chegou na minha casa. Eu adoeci, perdi emprego, perdi trabalho, perdi isso, perdi aquilo, morreu fulano, morreu Beltrano. Mas quem disse que Deus iria nos blindar aqui na terra, irmãos? No mundo vocês terão aflição. No mundo vocês vão viver aflições, e juntos dizendo: eu, João, irmão e companheiro de vocês. Primeira vez na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus. Perseverança, continuidade. Estava na ilha chamada Patmos. Ele está dizendo: eu fui para Patmos, em uma ilha. Só que essa ilha não é para fazer cruzeiro. Essa ilha não estava de férias. Nessa ilha eu não estava de reclusão de bandidos. Epa, mas o que um apóstolo está fazendo com bandidos? Ele explica: eu estava lá, não é porque cometi algum crime. Ele diz: por causa, final do versículo 9, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu não roubei, eu não matei, eu não adulterei, eu não fiz nada. Apenas fui testemunha de Cristo Jesus. Apenas preguei a palavra e fui enviado para Patmos. Eu quero encerrar, irmãos, falando dessa chegada de João em Patmos, diante de uma parte da história que não está na Bíblia, mas é narrada por Tertuliano do segundo século. Tertuliano é um dos pais da igreja. E Tertuliano, ele narra algo que aconteceu no final do primeiro século. A igreja enfrentou uma forte perseguição pelo imperador Domiciano. Nero foi cruel, sim. Foi Nero que matou Paulo, foi Nero que matou Pedro. Tivemos terríveis imperadores, mas Domiciano, a partir do ano 90, dos anos 90, início dos anos 90, ele resolve então exterminar. Ele tem ódio dos cristãos, porque os cristãos declaram que Jesus é Curios, que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus. Só que Domiciano, ele diz: não, Deus sou eu sou o imperador, eu sou Deus. E ele exigia que os cristãos o venerassem, e os cristãos eles iam para as arenas, eram lançados aos leões, eram queimados, mas eles declaravam: Jesus Cristo é o Senhor. E então Domiciano fica sabendo: epa, tem um velho que andou com Jesus, é a maior testemunha viva desse cristianismo, desses salvos que seguem Jesus. E então João foi preso. Foi preso e sentenciado à morte. Eu quero dizer para eles: isso é extra bíblico. Está lá na história da igreja. Mas escuta uma coisa: não faz parte do cano bíblico. Mas eu confesso que quando eu olho para a história da igreja, aquilo que esses pais enfrentaram, aquilo que esses homens enfrentaram, isso alegra o meu coração de saber: eles amaram o Senhor mais do que suas próprias vidas. Pedro, sabe como é que Pedro morreu? Pedro morreu crucificado. Mas ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque quando saiu a sentença: Pedro, você vai ser crucificado, ele louvou a Deus. Ele disse: quero você fazer um pedido. Eu não sou digno de morrer como morreu meu Senhor, por isso quero morrer com a cruz de cabeça para baixo. Não sou digno. E foi assim que Pedro morreu. Todos os 10 apóstolos, irmãos, foram martirizados. Judas cometeu suicídio. João foi levado para o martírio. E aí Domiciano, então, o que ele fez? Ele monta um palco para espetáculo. Escuta, irmãos, tem um Deus que quando ele quer intervir, ele faz. Nós temos que ter no nosso coração o mesmo sentimento daquele louvor que diz: se Deus quiser, ele é Deus. Se não quiser, continua sendo Deus. E quando eu olho para a história de João, eu me lembro de Ananias, Misael e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque quando está Ananias, Misael e Azarias diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor vai dizer assim: olha, eu vou mandar tocar os instrumentos de novo. Ele diz: ei, quanto a isso, não precisa não. Porque se Deus quiser nos livrar da fornalha, ele vai livrar. E se não quiser, fique sabendo, rei, nós não vamos se encostar diante do seu Deus. Quando João chega ali, escuta, ele tem mais de 90 anos.
E é dito para ele: João, declara que Domiciano é Deus. Ele diz: não, Jesus é Deus. A ele é glória, só a ele toda adoração. E sabe o que preparam para ele? Uma grande caldeira de azeite fervendo. Vão fritar o velho. Essa era a intenção. O público ali todo presente. João sem pestanejar, crendo, confiando nas palavras de Jesus. Lembrando, ele é o único apóstolo sobrevivente até aquele momento. E ele vai, intrépido, destemido, para ser lançado na caldeira. Homens os pegam, os levantam, lança ele na caldeira. O silêncio toma conta, porque Domiciano achava que matando ele, o líder principal, iria extinguir o cristianismo, iria apagar a chama do cristianismo. Mas para desespero de Domiciano, após João ser jogado naquele tacho de azeite fervendo que borbulhava, esse homem coloca a cabeça para fora, sem nenhuma queimadura. Para o desespero de todos que ali estão, ele está vivo. Levantaram as suas mãos e adoraram a Deus. O reino tem que se prostrar e reconhecer: tem um Deus que afugenta o poder do fogo. Domiciano ordena que arranque esse velho de lá. Alguns dizem: ele tem uma feitiçaria fora do comum, ele tem uma magia, uma proteção que é incomum para nós. E alguns dizem: vamos matá-lo. Ele diz: não podemos. Diante de tudo que ocorreu, mas as pessoas se mataram, vai ser pior. Vamos exilá-lo, porque assim esquece. Eu não posso fazer com que essa coisa que aconteceu aqui continue sendo notória. Irmãos, para desespero do diabo, o palco que levantaram para humilhar a Deus e o reino de Deus se tornou um palco de fé, onde cristãos saíram dali vibrando, e pagãos tiveram que ver: o Deus dos cristãos é aquele que livra do fogo. E aí então, o que vão fazer com esse velho? Encharcado de óleo quente na saída, andando, pingando óleo, azeite. Mas não sabia eles que aquele azeite que não queimou, porque ele tinha uma unção maior, uma graça maior. Então o que vamos fazer com ele? Vamos fazer pior. Vamos mandar para Patmos. Já está velho. Só tem criminosos lá, tem feras lá. Ele vai morrer de desespero, de solidão. Ele vai morrer lá às línguas, esquecido. Mas aí o que acontece? Mandam para Patmos. Em Patmos. Em Patmos acontece algo que eu faço questão de ler. Por favor, se coloca de pé. Olha o que diz a Bíblia. Achei-me, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva no livro o que você vê e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, eu vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros, um semelhante ao filho do homem, com vestes escalares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça, os cabelos dele era branco como a alva, branco como a neve. Os olhos eram como um chão de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caíam os seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro, o último, aquele que vive. Ei, João, eu estive morto, mas eis que estou vivo para
João, você me viu morrer, mas eu estou vivo. João está olhando agora para o Cristo ressurreto e glorificado. O projeto do inimigo era: vamos mandar o velho para morrer. Hoje eu e você temos 22 capítulos do Apocalipse. Não sabia Satanás que Deus tinha algo a descortinar, tinha uma revelação linda. Talvez João sofreu ao chegar ali dizendo: Deus, por quê? Porque eu agora nessa ilha, nesse lado, sozinho, sem ninguém. Não estava sozinho, a presença do Senhor estava ali. Tinha um propósito de Deus. Deus abriu os portais da eternidade, revelou aquilo e que pela qual vai acontecer no futuro para aquele homem quebrado, arrebentado, jogado como lixo, para morrer em Patmos. Morre Domiciano. João é retirado de Patmos. Ele volta para Éfeso para pastorear e dizer: eu encontrei com ele lá em Patmos. Se querem te jogar em Patmos, tem um encontro com o Senhor. Ele te encontra onde você estiver. Ele te toma pelas duas mãos, ele te ergue, ele te levanta. Mas é preciso você caminhar com ele, estar com ele, viver com ele. Tu és lindo, Deus. Não retorna.